Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar essa fala agradecendo imensamente a organização desse importantíssimo evento, agradecer a oportunidade que vocês... a oportunidade que vocês estão nos concedendo como pesquisadores, como professores, a compartilharmos aquilo que nós, durante tantos anos e tão arduamente como pesquisadores nesse país, nós temos conseguido assimilar de informações e compreenderam, então, a ansiedade que nós temos de transferir essa informação para a comunidade, para os gestores, para o público em geral, e é esse o nosso enorme agradecimento a vocês. Agradecer a equipe do professor Robério, especialmente a gentileza e a delicadeza com que Glácia e Natália trabalharam durante todo esse momento. Eu gostaria de trazer uma informação que é, para mim, uma das coisas mais desafiadoras, que é nós tratarmos do risco ambiental ou do risco em zonas costeiras e manguezais no estado do Rio Grande do Norte. Nós ouvimos muito a respeito das questões relacionadas ao semiárido, à seca no semiárido, à emergência hídrica nesse contexto. E agora eu gostaria de trazer um pouco da visão do risco, sim, eu estou atento, do risco nessas zonas costeiras e o que isso significa. E eu quero levar em consideração um aspecto muito importante que justifica essa palestra. É o fato de que nós temos no estado do Rio Grande do Norte 56% da população vivendo em zona costeira, vivendo muito próxima da orla marítima e influenciada por ela. As principais cidades do estado, com exceção de algumas cidades lá do sertão oeste do estado, elas são, de algum modo, influenciadas por toda essa dinâmica que nós encontramos na zona costeira. E é por base nisso que eu gostaria, então, de justificar essa nossa tendência a tratar dessa questão dos riscos costeiros dentro de um evento relacionado às mudanças do clima, trazendo para vocês uma coisa fundamental. O professor Cristiano hoje trouxe todo o aspecto científico das mudanças do clima, da emergência climática, e agora eu quero mostrar um pouco dos efeitos deletérios dessa dinâmica na zona costeira. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é embasar todo mundo naquilo que nós vamos visualizar aqui hoje. Nós temos uma situação que é tratar risco. E o que é risco? Se eu penso em risco costeiro, eu estou falando dos danos e das perdas em todos esses níveis: ecológico, social, econômico, funcional, cultural, nas regiões costeiras. E como a gente mede isso? A gente mede isso utilizando uma equação que é muito divulgada pelos relatórios do IPCC, que trata exatamente de quanto maior o risco, quais são as variáveis que nós devemos estar atentos. E uma das variáveis que nós não mais conseguimos dominar é a variável do clima. E essas alterações tão relevantes que nós, como humanidade, produzimos nesse aspecto. Mas nós podemos ainda, de algum modo, para diminuirmos o risco, diminuirmos essas perdas, nós podemos trabalhar na questão das consequências. Como nós podemos evitar que esses efeitos nos alterem. E aí nós temos dois elementos importantes. Tentarmos diminuir a vulnerabilidade da sociedade, tentarmos diminuir o racismo ecológico, tentarmos diminuir e aumentar a justiça dentro do ponto de vista climático. E aí nós poderemos trabalhar dentro dessa questão. E a outra possibilidade é tentarmos gerenciar essas questões. É fundamental que a gente eleve a nossa capacidade de gerenciamento. Por isso um evento como esse é tão relevante, porque dessa forma a gente transfere informações que são vitais para as tomadas de decisão, e nós precisamos fazer isso. E dessa forma, então, com esse tripé, eu gostaria de iniciar trazendo dois aspectos. Eu poderia trazer vários outros. É uma dificuldade muito grande da gente selecionar o que é mais importante dentro de uma visão tão dramática como essa que nós vamos assistir. Mas eu quero trazer duas questões que são importantíssimas e que afetam toda a zona costeira do estado do Rio Grande do Norte, indiscriminadamente. Não é o setor oriental e nem o setor setentrional que são os mais atingidos. Mas nós vamos falar aqui da erosão. Desculpa, já comecei
com esse problema, a erosão costeira e, obviamente, imediatamente, nós precisamos entender que quando eu falo em erosão, eu estou falando em perda de proteção do território emerso contra o mar. Nós estamos perdendo essa briga. E aí, obviamente, nós temos isso aqui como elemento fundamental, é a inundação dos terrenos costeiros e a salinização desses terrenos costeiros do ponto de vista do solo e dos recursos hídricos. E, imediatamente, quero passar para a minha colega Joane, que vai falar depois sobre as perdas de manguezais, e aí nós vamos também abordar esse aspecto. Então vamos lá, por dentro da visão das mudanças climáticas, aonde ela afeta esse elemento? Nós estamos falando da interface oceano-atmosfera. E quando nós encontramos todas essas variedades, em termos de temperatura da água do mar, nós vamos encontrar uma frente enorme de causas, de forçantes, que vão chegar na zona costeira provocando graves problemas. Aí eu vou tratar o aumento do nível do mar, que todo mundo apregou, mas ninguém entende muito bem ainda como funciona. No estado do Rio Grande do Norte, são dados que eu estou trazendo hoje, que são até novidades. No estado do Rio Grande do Norte, nós estamos com uma média de 4 milímetros a 5 milímetros de aumento do nível do mar por ano. Isso em 10 anos, vocês já entendem qual é a dimensão. Isso em 100 anos, nós vamos ter muito mais problemas relacionados a isso. Nós temos uma situação de marés complicada, nós somos de mesomaré, nós temos marés que flutuam quase perto de 3 metros todos os dias, ou seja, é um empilhamento de água chegando na zona costeira. Aí as correntes que transportam os sedimentos, e principalmente esse elemento aqui, que são as ondas, que é essa interface vento com a superfície do mar, transferindo uma quantidade de energia que agora completamente alterada pelos eventos extremos de mudanças climáticas, fazem com que as ondas no estado do Rio Grande do Norte tenham mostrado um aumento de quase 50 centímetros nos últimos 20, 30 anos. Então vocês imaginam que é ter mais onda juntamente com mais marés. E aí nós pensarmos que essa água toda está chegando no nosso litoral. E uma dificuldade muito grande que também está relacionada, e aí eu gostaria de fazer essa associação, é lembrar que essa emergência hídrica obriga que nós façamos reservatórios interiores, e esses reservatórios impedem a chegada de sedimentos na zona costeira. E dessa forma a gente vai ter um déficit sedimentar nas praias. E aí nós vamos ter que buscar dentro do mar mais areia para poder engordarmos a praia. E aí, o que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar esses dois elementos. Aí eu vou ser mais rápido. O estado do Rio Grande do Norte, do ponto de vista das informações que eu estou trazendo, nesse artigo recente, ele mostra o seguinte: pelo domínio que nós temos do processo erosivo na zona costeira, associado ao processo de inundação, nós estamos no ponto máximo. O nosso estado está no limite da sua sobrevivência nesses dois elementos de perigo. Isso é fundamental que nós compreendamos e que nós comecemos a discutir isso de uma forma mais efetiva. A segunda questão é mostrar que todas essas forçantes e essas variáveis, elas são influências importantes para a gente identificar aquele risco. Mas eu quero destacar duas. Todas essas aqui eu já comentei, eu não vou falar muito dessas questões aqui, né? Mas nós vamos ver aqui que o estado ele é bastante complexo nesse aspecto, mas eu quero falar disso aqui. Há uma pressão muito grande pelo uso da terra. O estado do Rio Grande do Norte, a região metropolitana de Natal, ela praticamente aumentou a sua área de ocupação em mais de 230% nos últimos 30 anos. Isso em função do crescimento das cidades sobre as áreas de vegetação nativa. Isso é um dado. E outra coisa é a solução que a gente vai encontrar, são as estruturas artificiais. Todo mundo aqui que já foi numa praia já deve ter visto a tentativa do seu morador de casa na praia de proteger o seu terreno contra a entrada do nível do mar. Então vamos analisar esses aspectos, e eu gostaria de mostrar a dificuldade que é trabalhar no estado do Rio Grande do Norte, mas ao mesmo tempo é o maior desafio, pelo fato de que nós temos uma paisagem extremamente complexa. Nós temos do lado de cá, onde estão as principais cidades, essa situação, falésias, praias defrontantes, e essas praias em processo de erosão de déficit do sedimento. Ou seja, aquela praia que antes protegia a falésia da chegada das ondas, ela não está mais protegendo. E aí o que nós assistimos, nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, a situação que
no processo de ocupação desse espaço, as pessoas se aproximaram demais das bordas de falésia, e agora as falésias estão caindo, e a população intenciona utilizar sempre a praia, e aí vai andar na praia com a sua família e cai um bloco de pedra em cima e dizima uma família de moradores. E aí nós temos lá na região norte, e eu gostaria de saber se depois tem pessoas aqui da região norte do estado, cuja dinâmica e a estrutura do terreno é completamente diferente. Nós não temos mais tantas falésias, o que nós temos são áreas planas e baixas, aonde estão os manguezais, que são uma reserva importantíssima de vida para a nossa sociedade. Aí vamos analisar aqui mais rapidamente ainda os efeitos. Isso aqui são dados recentes, eu trouxe dados novos, né? E dados que já estão publicados recentemente, sobre qual é o quadro erosivo do estado do Rio Grande do Norte no litoral oriental. Se vocês olharem, isso aqui significa que a cada ano nós perdemos 1,5 metro em relação ao mar. Então, se você analisar que quase toda a nossa costa, ela está entre 1 metro e 1,5 metro para mais. Aí eu vou destacar a região de Natal, eu vou destacar aqui a região de Baía Formosa, Pipa, e também essas regiões que estão na zona, ou seja, todo mundo enfrentando essa dinâmica e enfrentando esse problema. E aí, olha só, a ocupação dos terrenos, a forma como nós avançamos nesse processo de pressão sobre a orla marítima, e como agora nós estamos enfrentando essa situação. Ponta Negra, Areia Preta, todas as cidades e todas as praias urbanas estão sobre essa situação de ataque. Vamos olhar aqui Ponta Negra, e eu quero destacar só um ponto em Ponta Negra. Todo mundo está muito preocupado com a engorda, está todo mundo muito ansioso para vermos o que isso vai significar. Eu não vou fazer comentários sobre isso, mas nós vamos aqui só destacar o que aconteceu do ponto de vista das mudanças do clima nesse aspecto, associada à pressão antrópica, a essa pressão de chegar muito próximo da linha de mar, sem uma política de gestão apropriada para esse território que nós chamamos de orla marítima. Então vejam só, olha que incrível, de 1988 a 2018, isso aqui mostra que nós tínhamos, em 10 anos no passado, nós tínhamos um certo equilíbrio. A partir de um momento, aqui nos anos 2000, até aqui, nós só temos um processo erosivo instalado. Então, esse vermelhinho mostra que isso se intensificou muito nos últimos 10 anos. É fundamental que a gente perceba isso e avance nas soluções desses problemas. Aí eu quero destacar, isso aqui vocês já estão todos percebendo o que significa, a praia de Ponta Negra, situações de decisão de soluções que muitas vezes estão provocando mais intensificação do processo erosivo, e aqui eu quero destacar o Morro do Careca, né? O principal cartão postal da cidade. Eu vou renomear esse principal cartão postal da cidade de Duna, né? Ou de Morro do Careca para Falésia do Careca. Por quê? Porque agora já não existe mais aquela conformação que nós tínhamos há alguns anos atrás, em função do processo erosivo, que já atuou e efetivamente destruiu a parte frontal desse talude das dunas. Isso para nós é um problema, nós precisamos olhar para isso de uma forma bem específica. Tem solução? A solução é praticamente inviável. Essa é uma das primeiras opiniões, sem informações mais específicas. Mas vamos avançar um pouco mais, olhar para a região de Pipa. Olha o que acontece na região de Pipa. Nós temos as falésias, nós temos a chegada das ondas que agora batem na falésia, provocam uma série enorme, né, de avanços dessa região, e ao mesmo tempo a população e a ocupação que está em cima promove o desmatamento, promove o escoamento superficial em cima da região do topo da falésia, acelerando o processo de desmonte da própria falésia. Então, assim, é esse o momento que nós precisamos ver. A gestão do processo precisa ser revista para que nós consigamos evoluir rapidamente sobre esse aspecto. E aí eu tenho uma demonstração aqui, esse artigo ainda nem saiu, está no prelo, mas identificando para vocês quais são os pontos graves, né? Isso aqui é um ponto de fragilidade em vermelho, do ponto de vista físico e dinâmico, hidrodinâmico do terreno, são pontos que podem eventualmente vir a cair a qualquer momento. E aí vocês notam as decisões dos nossos gestores. Olha só, todo o fluxo, quem conhece Pipa sabe disso, quem já foi em Pipa no dia de chuva, sabe o que é você ter um rio correndo pelas ruas, né? E tudo isso vai em direção a quem? Vai em direção ao mar.
Tudo isso é lançado diretamente, carregando sedimentos de volta para o mar, que não vão mais ser devolvidos. E aí, esse é um grave problema que nós precisamos encarar. E aí, as pessoas buscam soluções. Olha os tipos de soluções: enrijecer a costa. Se nós enrijecermos a costa dessa forma, desorganizadamente, individualmente, o que nós vamos produzir? A transferência do problema para o vizinho, e você vai ficar por algum tempo e vai ter que fazer uma manutenção no seu sistema, que vai custar muito mais caro. E aí, só para avançar um pouco mais, que eu já estou bem no meu limite aqui, eu gostaria de trazer o aspecto da inundação. E aí eu não sei se tem pessoas lá do litoral norte, então eu tratei a abordagem da erosão no litoral oriental. E agora eu quero trazer um pouco da abordagem de uma inundação que não é inundação de chuva, não é inundação de evento extremo de precipitação, é inundação referente ao avanço do mar sobre o território. Isso é uma coisa fundamental, isso está salinizando nossos solos, isso está provocando alterações importantes, né, no modo de vida das pessoas. E aí, olha só, aqui só para destacar alguns exemplos. Isso aqui são modelagens, que a gente não vai vir ao caso, mas isso aqui é um modelo matemático mostrando que o mar aqui invadiu. Sabe que região é essa? Diogo Lopes. Diogo Lopes não está frontal ao mar, ele está protegido do mar, pelos manguezais que estão na frente dele. Aí nós temos o quê? Essa evidência conclusiva, né? Olha só, isso aqui é modelo, isso aqui é o mundo real. Ou seja, isso acontece, o modelo está correto. E uma coisa aí, quando a gente percebe que isso acontece, o modelo está correto, as soluções estão erradas. Alguns sistemas de escoamento dessa drenagem estão muito acima daquilo que o nível da lâmina chega. Então ele prefere chegar com a inundação a um topo de 1 metro para poder começar a escoar, isso é decisão de gestão. E aí eu gostaria de mostrar uma cidade, que é a cidade de Macau. Se nós considerarmos aqueles RCPs que o professor Cristiano mostrou mais cedo, dentro dessas modelagens de risco, eu quero destacar que se nós considerarmos somente o avanço da maré sobre o território, no ponto máximo dela, nós temos isso para agora. Essa região inteira em vermelha da cidade de Macau, quem conhece Macau aqui vai identificar, ela vai ficar debaixo d'água. Os únicos que não vão ser diretamente tocados são esses que estão nesse local aqui, que é o cemitério da cidade. E aí eu quero mostrar, para dar o gancho para a minha colega, um pouco da questão... Eu acabei de falar que os manguezais são elementos de proteção contra a ação das ondas em todo esse ambiente em que nós encontramos manguezais fronteiriços, né, na frente das praias, né? Aí nós temos uma situação nessa mesma região, aqui está Diogo Lopes, né? E aqui estão os manguezais que o protegem, quer dizer, eu já tenho uma inundação chegada. E ainda tem os manguezais que as protegem. E aí nós fizemos uma modelagem, que é um artigo que saiu muito recentemente, isso aqui é o artigo da Zamboni 2022. Esse artigo mostra o seguinte: a gente pegou todos esses RCPs, avaliou, mas nós avaliamos especificamente, como ponto mais importante dessa modelagem, o processo erosivo que está instalado lá. E é um processo erosivo muito intenso, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar. A mudança das Ilhas Barreiras, a dinâmica dessas Ilhas Barreiras, acontece naturalmente. Naturalmente, ela é às vezes intensificada pela ação do homem, mas isso é um processo natural porque as ondas estão ficando diferentes, porque as ondas estão aumentando em função da mudança do clima. E aí, essa movimentação que vocês estão vendo, isso aqui é o ano mais recente, isso quando era em 1999. Então, veja, a gente está perdendo material em relação a toda essa linha de costa, e aí eu quero mostrar o seguinte: essa modelagem diz assim, olha, se a gente manter com mangue, como é que fica a proteção dessas comunidades que estão nessa região? Quando a gente olha para cá, a gente está mais ou menos aqui, numa capacidade de avaliação baseada no índice de exposição dessas comunidades com os mangues, já é média a alta. E eu provei para vocês pela modelagem. Mas quando a gente vem e retira o manguezal, a gente fez um esforço aqui de desmatar os manguezais e deixar somente a ação da onda. Vocês podem avaliar que nós aumentamos em quase 50% do risco de exposição dessas pessoas ao avanço do nível do mar.
Isso tem que chocar os gestores. E aí nós fizemos um primeiro cálculo, somente considerando o aspecto de proteção dos manguezais. Se nós considerarmos que essa linha de costa que já está exposta, em 60% dela do ponto de vista natural, nós ainda vamos chegar a aumentar esse 60% em 40%, quando a gente vai retirar os manguezais, e eles estão perecendo em função de ações naturais. E aí, olha só, em termos de gasto, o que é que nós precisaríamos começar a pensar? Se essa foi a decisão do gestor, ele que comece atrás de 145 milhões só para proteger o terreno das ações, só para proteger o terreno das ações da onda, utilizando alguma perspectiva de enrocamento ou coisa do gênero. Se a gente pensar em replantio de mangue, a gente gasta aí pela volta de 21 milhões nesse pequeno setor. E isso eu deixo aqui a minha contribuição para esse evento. Eu espero que não seja mau agouro demais aquilo que eu falei, mas espero que vocês tenham entendido que nós temos uma emergência. E essa emergência, ela nos obriga, como pesquisadores, a apresentarmos esses dados, mesmo que os choquem, né? Mas que é veemente a necessidade de que a gente chegue aqui e consiga convencer a sociedade, a comunidade, para pressionar os nossos gestores por decisões mais efetivas a respeito das mudanças e da emergência climática. Muito obrigado pela gestão e eu convido...